A paz do Senhor, amados adolescentes, mestres, tudo bem? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de nós estarmos juntos para aprendermos um pouco mais acerca da palavra. Estamos iniciando o nosso terceiro trimestre falando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. E com certeza serão lições maravilhosas que aprenderemos sobre a vida deste grande homem de Deus que fora chamado para fazer parte do quadro de apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As nossas lições desse trimestre têm o título Apóstolo Paulo, o grande missionário. E a nossa primeira lição nós falaremos sobre a igreja e a época do apóstolo Paulo. Porém, eu iria dar algumas informações sobre o apóstolo Paulo nesta lição, mas não vou fazer propositadamente. Por quê? Porque a nossa segunda lição vai falar quem era Paulo, vai falar um pouco mais. Então, se eu adiantar agora, depois nós ficaremos dentro da lição sem ter um conteúdo para passar para vocês, tá bom? Então, nós vamos nos ater o que a lição ela passa para nós. A lição 1 diz então, a igreja e a época do apóstolo Paulo. A leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 38 e depois o 41 ao 47. O verso 38, vamos ver o que diz. Diz assim: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora nós vamos ver os versos 41 a 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar-se. Então nós vamos ver que a igreja, no contexto quando Paulo surge, é uma igreja do Pentecoste, é uma igreja que ela nasce no dia de Pentecostes, nasce trazendo uma experiência a mais para aqueles que estavam ali em Jerusalém nesta época. A mensagem diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Atos, capítulo 1, verso de número 8. A nossa lição tem 3 objetivos, que é, primeiro, explicar o Pentecoste, apresentar as características da igreja guiada pelo Espírito Santo, mostrar que a estrutura do mundo romano ajudou na expansão da igreja. Nós vamos ver então que a ideia do Império Romano que os imperadores tinham, que Roma tinha em relação às províncias, às cidades que eles dominavam, eles colocavam reforços nas estradas, possibilitando uma melhor locomoção das pessoas. Então nós vamos ver que havia seguranças nas estradas porque o povo temia o exército romano e eles estavam então nas estradas trazendo segurança, e isso ajudou muito. Também eles construíram muitas estradas. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Vamos descobrir, vamos lá. A jornada da igreja de Jesus na terra teve início no momento certo.
Depois de receberem a promessa do batismo no Espírito Santo, os discípulos receberam o poder de Deus para viver a vida cristã e espalhar as boas novas de Jesus para todo o mundo. Além dessa capacitação especial que veio de Deus, as condições geográficas, culturais e sociais da época colaboraram para o avanço e expansão da igreja. Vamos então descobrir mais sobre o mundo em que Paulo viveu. O apóstolo Paulo e, com certeza, a época em que a igreja do Senhor Jesus ela foi fundada. Hora de aprender. Neste trimestre estudaremos a vida do apóstolo Paulo, conforme nos conta o livro de Atos dos Apóstolos. Por meio das suas viagens, obra missionária e interação com as pessoas, veremos como Deus agiu por meio do Espírito Santo, salvando e transformando vidas. Paulo foi um exemplo desse que teve a vida transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Veremos nesta lição um evento que deu origem à Igreja de Jesus Cristo e alguns aspectos relevantes do mundo romano na qual vivia o apóstolo. Primeiro, o Pentecoste e a Igreja de Cristo. Diz assim: nos dias em que o Filho de Deus tornou-se um ser humano e morou entre nós, a Bíblia nos conta que uma multidão acompanhava por onde ele passava. Onde Jesus passava, ele atraía as multidões, porque a sua mensagem não era uma mensagem fria, vazia, não era uma mensagem que não trouxesse consigo uma esperança. Não, a mensagem de Cristo era uma mensagem totalmente transformadora. E por ser uma mensagem transformadora, essa mensagem iria tocar a vida de muita gente. Muitas pessoas seriam alcançadas por essa mensagem. Então, onde Jesus passava, centenas, dezenas de pessoas, milhares de pessoas eram alcançados por sua mensagem. Essas pessoas, então, eram testemunhas dos milagres realizados por Jesus e dos ensinos dados por ele. Após sua morte e ressurreição, Jesus passou 40 dias com os discípulos. A ideia que o texto dá, quando Jesus ressuscita, é que Jesus, antes de subir definitivamente para o céu, ele vai estar com seus discípulos, fortalecendo, dando instruções aos seus discípulos por pelo menos 40 dias. Nesse período dos 40 dias, ele vai conversar, vai fortalecer a questão da vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a necessidade deles ficarem em Jerusalém para serem cheios do Espírito Santo. Então, tudo isso vai acontecer na vida deles. Então, Jesus, nesse período que fica, ele fica fortalecendo a igreja. Uma ordem foi de que eles ficassem em Jerusalém para esperar a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. Inclusive, a nossa denominação Assembleia de Deus, no último dia 18 de junho, comemorou-se os 111 anos do Pentecostes no Brasil, quando a chama pentecostal ela chegou em solo brasileiro, para ser mais exato, lá em Belém do Pará. Mas aqui no dia de Pentecostes, quando cumpre o 10º dia, Jesus fica 40 dias, conta mais 10 dias que eles estão no cenáculo buscando a presença do Senhor. Então, exatamente no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo enviado por Jesus, prometido pelo Pai, confirmado por Jesus, ele vem para quê? Para trabalhar a inauguração ou o estabelecimento da igreja na face da terra. Desde lá, já se passaram milhares de anos e nós podemos dizer que a mensagem continua viva. A mensagem do Evangelho continua viva, continua atual. Por que será que isso acontece? É porque quem torna a palavra viva é o Espírito Santo. É ele que trabalha essa coisa gostosa quando nós lemos a palavra do Senhor. Então nós sentimos esta comunhão com o Senhor, esse desejo de adoração, esse desejo de pregar a palavra. Por quê?
porque é o Espírito Santo atuando. Ele vem no dia de Pentecostes e atua com a igreja até o dia de hoje. Você sabe então que Pentecostes era uma festa das colheitas, celebrada 50 dias após a Páscoa. Vale ressaltar que nesse período da Páscoa tinha outras festas também. Além da Páscoa, quando Jesus fora crucificado, tinha outras festas nesse período. Tanto que eles não iam para Jerusalém e voltavam para casa. Eles ficavam lá em Jerusalém muito tempo, até chegar o dia da festa, o dia da festa da colheita, que era exatamente Pentecostes. Por quê? Porque era 50 dias após a Páscoa. Então aquelas pessoas que faziam as suas plantações, eles vinham para Jerusalém adorar a Deus, a celebrar a Deus, oferecer as primícias dos seus frutos ao Senhor nessa festa tão linda, tão maravilhosa. E aqui eu quero trazer para você essa informação que a Bíblia nos dá, que se eles ali estavam trazendo frutos para o Senhor, então o maior frutos que agora vão ser colhidos e vai ser apresentado a Deus no dia de Pentecostes, como nós lemos no texto bíblico, foram 3.000 almas, 3.000 frutos, 3.000 vidas que vão se render ao Senhor Jesus. Não era a festa da colheita? Então, a primeira colheita, nesse dia de Pentecostes, resultou em 3.000 almas, fora aqueles que iriam receber o Senhor Jesus depois. Como em todos os anos, os discípulos estavam reunidos para celebrar a festa, quando de repente um som de um vento forte encheu a casa em que estavam. Era a maior manifestação do Espírito Santo, que encheu as pessoas e elas falaram em outras línguas. Atos capítulo 2 vai relatar isso. Vale a pena dizer que eles participaram até com Jesus da festa de Pentecostes em outros anos, mas agora não. Agora eles estão lá em Jerusalém, mas com outro sentimento, porque Lucas capítulo 24, verso 49, vai ter uma palavra do Senhor Jesus que ele vai dizer para eles o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eles não estavam ali só para a festa de Pentecostes, mas eles estavam ali buscando o dom, o batismo, buscando o recebimento do querido Espírito Santo, que de fato aconteceu. A festa dos discípulos foi muito melhor do que imaginaram. É verdade, porque os discípulos, quando vão para Jerusalém, eles vão temerosos, eles vão com medo, eles vão totalmente assim desiludidos, tristes, estão lá, mesmo tendo recebido a promessa do Senhor, e com medo da perseguição. Mas, com a vinda do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes, houve ali uma festa extraordinária para saudar, para louvar o querido Espírito Santo. 2. As características da igreja. Nos momentos e dias seguidos, os apóstolos chegaram com ousadia. Falavam com as pessoas. Pedro foi um que chegou a eles com uma mensagem forte, com uma mensagem poderosa, pregou com autoridade e centenas, milhares de pessoas aceitaram o Senhor Jesus. A mensagem sobre Cristo, eles ensinaram como as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, como se cumpriu, e eles ficaram maravilhados, a ponto de perguntar: e agora, o que nós vamos fazer? Já que os nossos antepassados, ou os nossos patriarcas, os nossos senhores, eles mataram o mestre, e agora, o que nós vamos fazer? Aí Pedro vai dizer para eles: olha, para vocês só há uma saída.
é que vocês se arrependam do vosso pecado e aceite esse tempo do Senhor. E de fato isso vai acontecer, porque eles vão receber o Senhor Jesus, vão se arrepender do seu pecado e essa mensagem vai tornar viva no coração deles, a ponto deles se renderem ao Senhor Jesus. Foi algo maravilhoso que aconteceu. Estudando a história da igreja e suas ações após a experiência do Pentecostes, vemos que quando o Espírito Santo passa a viver em alguém, há uma transformação nas suas atitudes. Isso ocorre porque o amor se torna o guia para o comportamento daqueles que servem a Cristo. Não há espaço para avareza ou desperdício. O dinheiro é direcionado a quem precisa e o egoísmo dá espaço para a bondade. É o que nós lemos lá. Ninguém tinha demais e ninguém não tinha nada. O que tinham, eles compartilhavam entre si, a ponto de Barnabé vender sua casa e colocar o dinheiro aos pés dos apóstolos, a ponto também de Ananias com Safira vender o dinheiro, vender a fazenda, dar um dinheiro, mentir e morrer por causa disso. Então, era algo maravilhoso que acontecia. Eles tinham prazer de estarem juntos, estarem comendo pão juntos, estarem ceando juntos, estarem participando desse momento maravilhoso. Então a igreja ela vai viver no seu início experiências fantásticas, experiências que iria mudar todo o rumo da história. A experiência que eles vão viver lá no dia de Pentecostes. E logo depois, dando sequência à vida da igreja. Como cristãos, sabemos que ele nos reveste de um poder especial, dando ousadia para falar de Jesus e a se manifestar por meio dos dons. Você tem buscado, para você, tá, adolescente? E professor de adolescente, mestre, irmão, irmã, você tem buscado o Espírito Santo? Já é batizado no Espírito Santo? Ainda não? Sempre ore pedindo para Jesus te batizar no Espírito Santo e para que ele te encha da sua presença. Então não deixe de buscar, não deixe de clamar, clame mesmo. Clame, busque que o Senhor tem o melhor para a sua vida. O mundo romano na época de Pentecostes, a encarnação de Jesus, a revelação do Espírito Santo e o início da jornada histórica da igreja aconteceram no primeiro século da era cristã. Nesse período, o Império Romano era a potência mundial e seu território abrangia, a Europa, a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, e o norte da África. Nesse tempo, existia certa estabilidade, pois os romanos não estavam guerreando com os outros povos por territórios e poder. Já tinha aí uma paz, porque eles não estavam guerreando, então o que eles estabeleciam, a tendência era só melhorar, e melhorando e dando condições para as pessoas, porque eles não estavam em guerra. Hoje, diferente daquela época, nós temos ferramentas de mídias sociais que são excelentes para promover notícias, inclusive muitas promovem até notícias falsas, mas não é a mídia que promove, quem promove são as pessoas. Mas hoje nós temos o WhatsApp, que é um meio, uma ferramenta grandiosíssima. Nós temos Telegram, nós temos Twitter, nós temos Instagram, Facebook, nós temos canais de informação, canais de pesquisa, que se Paulo tivesse lá, na época, lá em Israel, e quisesse trazer, ou em Jerusalém, que ele quisesse evangelizar aqui, ele poderia fazer aí no YouTube, poderia fazer estudos, e toda a igreja no mundo inteiro estaria estudando com o apóstolo Paulo. Imagine bem que coisa maravilhosa, as ferramentas que temos. Mas naquela época não era assim. Naquela época eram literalmente as cartas
Talvez você não lembra nem mais o que é carta, né? Não tem nem noção, mas carta foi algo que foi muito usado até bem pouco tempo. Então Paulo, na época de Paulo, se usava as cartas ou epístolas. E essa segurança dada por eles faziam com que essas cartas chegassem, fazia com que as pessoas transitassem um pouco mais de segurança. E também nós vamos ver que nessa época, o mundo do dia de Pentecostes, se tinha muita gente, muitas pessoas, e diz aqui, no dia a dia em Israel, as pessoas conversavam em aramaico. Israel se conversava em aramaico, era, vamos dizer assim, a língua deles. Quando eles estavam nas sinagogas, eles usavam o hebraico. A Torá estava escrita no hebraico. Porém, muitos judeus, devido a esse trânsito de ir e vir, de estar na Europa, eles também aprenderam o grego. E existia na época o grego chamado grego koiné. O que era o grego koiné? O grego koiné era o grego que tornava mais fácil a pessoa aprender. Tinha o grego clássico e o grego que eles falavam normalmente entre eles, até em negociação. Como hoje nós temos o inglês. O inglês é uma língua mundial, em todos os lugares. Não vou dizer que todas as pessoas falam inglês, mas todos os lugares têm pessoas que falam esse idioma, com certeza, muito bem. Então, torna-se mais fácil. Na época, o que eles usavam, então, era esse grego, que era a linguagem do povo. Era a linguagem que o povo falava. Era um grego, vamos dizer assim, mais fácil, com menos assim, robustez, ou talvez com menos colocação. Então eles vão estudar, vão aprender, e todo mundo falava um pouquinho. E esse grego, inclusive o Novo Testamento, ele não foi escrito em hebraico, ele foi escrito na linguagem do povo. Ele foi escrito no grego, o grego koiné, para facilitar até a evangelização. Olha como uma língua ela pode facilitar nesse trabalho, como uma língua pode facilitar na tradução da Bíblia, quando vai ser traduzida. De repente, tem um idioma que ele é riquíssimo, com certeza, quando visto de uma forma clássica, mas ele pode, de repente, ser visto de forma mais simples, no linguajar do povo. Fica mais fácil para que o povo receba esta palavra. Então, em Atos, nós lemos que os apóstolos viajavam bastante. As estradas romanas ajudaram tanto o exército nas conquistas quanto os apóstolos na pregação do evangelho e a circulação das cartas e dos escritos cristãos. Por quê? Havia segurança, como eu disse anteriormente. Então, o mundo da época, ele fora preparado para receber o Senhor Jesus, foi preparado para receber a igreja e foi preparado para receber o Espírito Santo. A partir daí, a igreja nunca mais iria parar a sua tarefa. O Espírito Santo continua movendo nos dias de hoje. Amém. É verdade. O Espírito Santo continua trabalhando, agindo nas nossas vidas. Concluindo a lição, diz: o dia de Pentecoste marca o início da igreja. Os seguidores de Jesus receberam o poder do Espírito Santo e souberam aproveitar os recursos disponíveis naquela época para viver em comunhão e anunciar o Evangelho. Hoje, a igreja somos nós e precisamos aprender com o exemplo deles a buscar em Deus o batismo no Espírito Santo e viver em comunhão e a pregar o Evangelho
com os recursos que temos disponível hoje na região onde moramos. Nem todos os lugares, vai ter a mesma facilidade. Alguns terão um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim, todos os lugares podem ser alcançados pelo Senhor, através dos recursos em que nós temos. Se não temos uma internet muito boa, mas o que nós temos vamos usar para a evangelização. Vamos usar os meios, os caminhos que temos para evangelizar. Obrigado a você que esteve comigo no trimestre passado e está comigo nesse trimestre também. Que Deus abençoe. Semana que vem, na lição 2, falaremos sobre a grande mudança de perseguidor, ele passou a ser perseguido. E nesta lição, então, no primeiro tópico, nós falaremos quem foi Paulo. Nós falaremos um pouquinho sobre ele. Deus te abençoe. Te peço, ao ler as lições, você vai ler as tuas lições aí, depois você vai estudar comigo aqui no vídeo, você vai estar comigo também. Eu te convido a dar o seu like, tá bom? Dá o seu like, comente e vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe. O seu comentário, o seu like, o seu joinha é muito importante para que essa mensagem consiga alcançar a vida de mais alguém. E a exemplo dos irmãos da igreja primitiva, vamos buscar nós também o dom, buscar o batismo no Espírito Santo. Até lá, eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te aguardo para a nossa segunda lição, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.